estão tendo dúvidas em relação à guarda compartilhada ou visitas de fim de semana. Quem está aqui comigo é a Diana Gear, ela que é advogada. Diana, muito bom dia, não deu nem tempo da gente conversar um pouquinho, né? Diana, queria que você explicasse um pouquinho melhor como é que está funcionando nesses casos, muitos pais divorciados assistindo, e aí gera dúvida mesmo durante esse período de isolamento social, o que a gente faz? Então, na verdade, eu acho que o foco da situação atual é que os pais compreendam que os regimes de visita, a questão dos alimentos não está suspensa por conta da questão do coronavírus. Na verdade, os casos têm que ser avaliados concretamente, então a situação do pai ou da mãe que teve um decréscimo de renda ou ainda se há alguma situação de risco dentro das casas que pudesse suspender o regime de visitas. Mas, por hora, ainda que a gente fale de um regime de exceção, de uma situação jurídica diferente por conta da pandemia, não há uma regra geral. Cada caso deve ser avaliado, inclusive sobre o melhor interesse da criança, né? E qual orientação você dá para um pai de forma específica? Às vezes surge a dúvida em relação a esse isolamento. Às vezes o pai está fazendo home office, a mãe segue trabalhando, trabalha em algum serviço essencial, a empresa decidiu que isso seria melhor. Como agir nesses casos e até garantir a saúde da criança, né, Diana? Porque eu brinco que o advogado, ele também é psicólogo, ele trabalha muito com a saúde mental de quem ele atende, dos clientes. Então tem que levar isso em consideração também, a saúde e o zelo ali com a criança, né? Claro. Então, na verdade, o diálogo nessas situações sempre vai ser o melhor caminho. Claro que os advogados também estão à disposição, o Poder Judiciário também está aberto para situações de conflito, mas primeiro que, em regra, a gente tem hoje a guarda compartilhada entre os pais. Isso pressupõe que as decisões vão ser tomadas em conjunto pelo ex-casal. Então, dialogar, verificar qual vai ser o melhor interesse da criança, se um pai, de fato, vai colocar a criança em situação de risco. Se não, uma ideia que tem sido adotada pelo Judiciário é, inclusive, utilizar o regime do que seria de férias para esse período de pandemia. Então, escalonar uma semana com a mãe, outra com o pai. É claro, se na situação que você bem colocou, por exemplo, um dos pais está na linha de frente, trabalhando com a situação de medicina, talvez uma alternativa possa ser a comunicação ou a convivência aí via redes virtuais, então ligações por FaceTime ou outras vias aí que a criança possa manter de alguma forma uma convivência. Mas o ideal é claro que a criança e os pais têm o direito de permanecer tendo contato com seus filhos. E o que você tem visto nos últimos dias? Acredito que a tua rotina mudou bastante, até por conta do isolamento. Nesse caso específico dos pais separados, da guarda compartilhada, o que você tem mais visto, assim? O que chega para você nesses últimos dias? Na verdade, nos primeiros dias, também estamos em home office, no escritório, eu e todos os meus colegas nos adaptando. O Judiciário também implementou várias questões para adaptação, para continuar em funcionamento. Então, a gente percebeu que, querendo ou não, a situação da pandemia sensibilizou muitas pessoas. E, claro, nos primeiros dias vieram muitas dúvidas com relação à suspensão ou não do regime de visitas. E a ideia dos advogados, a gente inclusive dialoga muito entre advogados da área de família sobre o que a gente iria sugerir. E as sugestões têm sido exatamente nesse sentido que eu lhe falei. O diálogo entre os pais. Por exemplo, há situações de pais e mães que tiveram ou estão tendo um decréscimo de renda. Então, não é para cortar a pensão alimentícia sem uma decisão judicial. Para qualquer situação de redução dos alimentos, é necessária uma decisão judicial. É claro que se os pais convencionarem algo, eles podem convencionar, mas não pode haver, na verdade, uma imposição, uma comunicação do pai para a mãe, simplesmente dizendo, ó, cortei a pensão alimentícia, mês que vem vai ser metade, porque, querendo ou não, esses débitos eles vão ser passíveis de execução também. O judiciário está funcionando e as execuções podem ser propostas. O que está suspenso exclusivamente com relação ao débito de alimentos é a prisão civil do devedor. Só essa situação que está suspensa por conta do risco dos presos se contaminarem e daí aumentar o risco de saúde. E, Jana, você comentou agora dessa questão da suspensão. Quando a gente fala de suspensão para os pais que estão nesse processo da guarda compartilhada, eu acho que nesse momento, mais uma vez, em diversas situações, a gente está usando bom senso. E acho que nesse caso também é hora de abrir mão aí um pouquinho do ego, que muitas vezes acaba entrando nessas batalhas judiciais. Nesse momento, talvez tentar ajustar sem a lei. Ali, como é que faz nesse momento? Então, na verdade, eu brinco que a pandemia em si, ela não gerou mais conflitos, ela só acentuou o que já existia ou não. Porque, claro que
como você falou, questões de ego, questões de disputa dos pais, que acabam utilizando indevidamente a criança como um veículo para essa disputa. E o que nós pedimos sempre é o diálogo, que a solidariedade permaneça, que assim, esses princípios basilares do direito de família, constitucionais, que são a solidariedade entre os pais, esse diálogo permaneça, para que, e óbvio, se os pais não conseguirem dialogar, procurem advogados para tentar esse diálogo, tentar um acordo antes de recorrer ao Poder Judiciário. Também nós temos que ter consciência que o Poder Judiciário está assolado de processos e mais uma demanda desnecessária vai gerar custos para as partes, vai gerar mais desgaste emocional. Então, tentar antes um acordo, uma conciliação, sempre vai ser o melhor caminho para situações de momento. Mais alguma orientação para esses pais que estão assistindo, de repente parando no ar, alguma dica? Na verdade, reforçando o que eu falei, de tentar o diálogo, de tentar conversar com os advogados. A pandemia não é momento para oportunismo em nenhuma área, né? Então, tentar pensar em qual vai ser o melhor interesse da criança, convencionar, procurar um advogado se for necessário, antes de tomar nenhuma atitude aí que possa repercutir na vida dos filhos de forma indevida. Tiana, obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Bom feriado, agradeço.